Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui com o segundo episódio dessa saga do Race Talks, o nosso papo de corrida. Eu sou o Negrelo, quem já me conhece, estamos aí. E para quem não me conhece, hoje espero que vocês gostem do episódio. E vamos falar um pouco aí dessa rotina de pista, né? Que é o nosso foco aqui. Hoje nós estamos com uma temática diferente aqui, que é em comemoração ao Dia dos Namorados. E nada mais justo que trazer um casal, né? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês quem que é que tá aqui. Pra quem me conhece, mais uma vez já sabe imagina, né? Quem tá aqui do outro lado da mesa. Mas tudo bem, vamos lá. Primeiramente quero agradecer aos nossos apoiadores. Hoje nós estamos com o apoio desse episódio aqui da De Prima Racing Heads, do nosso amigo Tesoura, do Diego, do Gustavo. Ele que apoiam a gente aí nas pistas. Me apoiam também no meu carro e apoio também o casal que tá aqui fazendo toda a parte de desenvolvimento de cabeçotes. Eles que têm mais quase 30 anos aí de mercado aí em carro turbo, aspirado, circuito, rally. Então, se você tá precisando de cabeçote de competição, já sabe onde vocês vão correr. É lá pra De Prima. Beleza, pessoal? Quero dar as boas-vindas aos meus amigos Carol e Bernie, que estão aqui, o casal na pista. Boa noite, espero que a gente consiga conversar aí, Boa noite, contar um pouco Negrão. da história de vocês e vamos pra cima. História Bora lá, meio, então. meio longa já, né? Daí, Bernie, tem. quanto tempo de pista já? Cara, comecei... A primeira vez que eu andei na arrancada mesmo foi em 2006. 2006? Uma prova lá no Gastão, lá. Foi com um carro de rua que eu tinha lá e... E na terra? Na terra, primeira vez, 2006. Na terrinha Daí pra frente, cara, daí fui anos andando na arrancada, na terra. Daí andei uma prova no AIC, antigamente, quando era 402. Mas ainda. era federado daí. Era federado, aham. Mas uma vez só, o carro era de terra, eu andei com... Era aquele golzinho azul? Aquele gol azul, o furgão azul que eu tinha. O azul Primeiro calcinha, carro. O né? azul calcinha. Mas o foco mesmo do carro era terra. Fomos só pra matar à vontade, né? E naquela época o que tinha ali no Gastão era o cara? Era o Gastão, daí meio que o Gastão acabou, daí foi para Araucária. Uhum. Daí era Araucária, Mafra, mas o forte mesmo que bombava era Araucária, 2009, 2010 aí. Foi que na verdade colocou a cena da arrancada em Curitiba, assim, em cena de novo, né? É. E digamos assim, antes disso já tinha carro de rua, turbo, essas coisas assim ou não? Cara, na verdade tive, mas carro bem light, assim. Esse Gol que eu andei em 2006 era um carro meio de rua. Daí esse azul que eu peguei era um carro que era de pista. Tinha dois carros iguais, na verdade, né? Que era do Magu na época, que era um turbo B. E daí tinha esse que eu peguei, que era um turbo A. Daí eu comprei esse carro era baixado. Daí esse carro não tinha documento, nada. Daí eu foquei em arrancada. Montei um carro só pra arrancada. E o circuito mesmo, que eu sei que você já andou no circuito, até então não tinha chegado ainda. O circuito foi bem depois. O circuito foi em 2011, 12. Daí foi, na verdade, por causa do preparador, do Steve, né? Que ele sempre mexia em muito carro de circuito. O Steve era mais do circuito Era mais do antigamente, circuito. né? Ele era da arrancada, daí foi pela velocidade na terra. Ele andava de Standard no asfalto em 90 E você já tava com o Steve desde essa época? Não, eu comecei meio que fazendo com um conhecido, tudo lá perto de casa. Daí em 2006, 2007, 2008 eu montei o carro. 2008 eu fui pro Steve. Daí andei 9, 10 com o azul. Daí 11 ele conseguiu me convencer a vender o carro de arrancada e ir pra velocidade na terra. Ah, e você teve experiência? Daí eu tive a experiência de velocidade na terra. Primeira experiência meio assustadora, assim, fiquei com medo. Cara, eu não tenho coragem, velho. Eu vou falar pra você, eu não tenho culhão, não. Véio. Daí me animei, cara, daí gostei. Daí, na época eu tinha vendido o carro pro Juca. Não o Juca Lisboa, o Juca Classe. Eu tinha vendido a carroceria pra ele, a mecânica não. Porque eu falei, cara, se eu me arrepender, o mecânica eu já tenho. Cara, eu fui andar o final de semana na Velocidade na Terra, já vendi a mecânica pra ele e fui pra Velocidade na Terra. Fiquei só na Velocidade na Terra. Mas daí andei 2011, 2012, 2013. Cara, daí comprei um carrinho do Rato, de volta, um golzinho, quadradinho branco. E aquele que foi pro Sarsa? Que era do Sarsa? Exatamente, que é um Gol C, né? Aquele lá é um Gol C, né? Era lindo aquele carro, bem legal. Daí eu comprei aquele carro e comecei a ir de volta com o Rodrigo na época pra arrancada e comecei a me animar de volta, foi. Daí andei mais 2 anos no circuito, sem muito foco na arrancada. Daí acabou que o meu sonho, que era montar um G4 desde 2007, 2008,
eu comprei o carro e comecei a montar devagar. Que é o vermelho Que é o vermelho que é Carol. hoje. Só que daí, nesse meio tempo, a Carol entrou daí, né? A Carol, eu acredito, assim, que como eu conheço os dois há muitos anos, mais ou menos por 2011, 12, foi, né? 12... Em 12, na verdade, nós nos conhecemos. 12 que a gente se Daí conheceu. que eu comecei a andar mesmo foi em 2017. Então, que daí você passou a fazer Que daí parte eu dessa fui- história, aham. porque já passa a acompanhar, já passa a ir Exatamente, junto aham. e tudo mais, né? E pra você, Carol, já tinha experiência com um carro, assim? Não? Não, eu sempre gostei, né? Sempre gostei de carro, mas nunca tive a experiência, assim, de... E como é que foi, assim, a abordagem pra você passar a pilotar? Tipo assim, foi uma coisa natural ou a vontade partiu de você? Eu sempre tive, né? Que nem eu falei, sempre tive vontade, mas eu sempre pedia pra ele. E ele não deixava, porque ele falava que eu era meio louca. Na verdade, E ela aí foi- queria... Na verdade, nessa época, a gente era bem engajado na velocidade na terra. Na velocidade. Ela tinha vontade de correr. Ah, Só que, mas cara, do corrida... circuito é Não, embaçado. corrida é Circuito. perigoso, cara. Eu me acidentei em 2013. Cara, é perigoso. Pra gente incentivar o risco na velocidade na terra é muito maior. Pois é, então assim, pela experiência que eu tenho de acompanhar assim, os amigos que correm, né, nas redes sociais e tudo mais, ou o que eu converso agora mais, que são do circuito, que nem o Steve, o Genilson. Aham. O Genilson me mostrou um dia um vídeo dele lá capotando. Falei, você tá maluco? Eu não tenho coragem de entrar num troço dele, mas nem que me pague. Daí agora, no final de semana, o Léo capotou a gaiolinha lá Ai, é verdade. na cidade, eu esqueci o nome da cidade que eles estavam lá. Em Telemaco Borba. Telêmaco Borba. O problema da velocidade na terra é que cara, adrenalina não existe igual. Só que o problema é que é muito, muito risco. E de se machucar é difícil. Tem bastante segurança, sabe? Até eu aprendi muito mais a lidar com segurança, Santo Antônio, banco, tudo na velocidade na terra. Apertar bem cinto, tudo. Cara, porque você saiu pro treino, tem o risco de capotar. Pois é. Mas você teve essa experiência de andar, Carol, no circuito? Eu andei uma vez só, né? No track Foi- day. é. Mas daí é asfalto daí. Não, foi no Eu asfalto, no levei track um day gol lá pro em track day Pinhais. na época, no final do IC ali. Eu levei um golzinho que eu tinha pro track day, 100 litros de álcool ela gastou. Cara, ela ficou o dia inteiro. Rodeia. Literalmente circuito. Foi, aham. aham. Daí- Não, e outra vez foi na terra, lá em Ponta Grossa. Mas daí... Não, você acha Só que que deu daí só uma, foi- uma ou duas voltas na pista mas só. foi... Daí, o que Foi que no aconteceu? décimo Daí e eu pouco. tinha um golzinho furgão, que eu peguei de um amigo meu, do Alex. Ele era uma receita bem retrô, assim. Ele era aspiradinho com Weber e uma garrafinha de nitro. E, cara, a gente começou a ir pra São José com o Foi carro. São José dos Pinhais. Eu, a Carol e a Vitória e o Vitor. Os dois iam atrás, assim, e a gente começou a ir. E ela começou a se animar, mas o carro não tinha nada. Não O tinha... Gastão, que foi um cara que incluiu, né, também bem as mulheres, Foi, né, na aham, arrancada, foi. na categoria Penélope, né? Ele fazia uma coisa bem acessível. Na época, os carros eram bem fracos, então era uma categoria bem para iniciante Bem mesmo, de né? entrada. Exatamente. E daí, nessa época, a Carol pegou gosto e começou a andar com o golzinho. E foi pegando gosto, foi pegando gosto. Daí naquele final de semana você tava andando, né? Aham. Ele tava andando, daí eu Ela falei, vou foi. perguntar de volta, não custa nada, né? Um não eu já vou ter. Daí que ele deixou. Ele falou, então vai, você tem certeza? Eu falei, quero. Daí, na verdade, a minha inspiração também, na terra, lá onde eu comecei, foi a Juliana, a Ju Gavazzo e a Sol, a Solange Ah, Topal. sim, porque elas já... Elas já andavam, andavam, né? aham. Na época, a Ju já andava E com a daí, Marajó quando eu já. vi que elas andavam também, eu falei assim, Pô, tem opa, espaço então... pra mais um, né? aham, E acontecia que era uma coisa, cara, que eu ia muito sozinha, tipo, que não tinha muita mulherada andando nada. E ela queria participar mais, entendeu? E daí começou, só que daí começou a andar com o Gol Furgão, daí foi indo. Já- o Gol já- virava 10-0. Já começa a limitar, já tá Daí, virando o que o carro oferece. Daí ela queria andar com carro turbo. Daí na época eu tinha um Gol Bola vermelho, que até coincidentemente hoje é o Gol Furacão da lista lá, que é o 4x4. Ah, é o mesmo carro? É o mesmo, É o a mesmo mesma carro, carroceria. né? Pô, que da hora. Aquele carro eu montei ele turbo e fomos andar em São José. São José. Em São José. Na segunda prova que a gente foi andar com aquele carro, eu já tinha comprado o G4 vermelho, só que tava nos projetos lá. Tava sem mecânica, tudo, sem Santo Antônio, tava guardado esse lá. G4 esse- É atual. o G4 que é agora. Só Esse que ali era era um o projeto sonho que eu dele, queria né? fazer mais lento, sabe? E o Steve não tinha, por causa do circuito dele, não tinha muito tempo de mexer, né? Ele falou, Bernardo, eu abraço o projeto, mas você vai ter que ter paciência. Eu falei, não. E aí a gente vai fazendo o rolo, eu peguei esse Gol Bola, falei, vamos usar ele. E daí foi essa vez que a Carol tava na fila lá em São José, que deu o acidente do Banana. E nós não tinha Santo Antônio no Cara, você acredita que aquele final de semana, acho que foi um dos poucos que eu não fui, cara. Tipo assim, daquele ano, assim. Toda prova eu tava indo, mas até na época eu não tava competindo, mas eu ia lá. Cara, naquele dia eu não tava. Daí chegou a notícia, tipo, mexe com a gente, Ah, né? não. E meu foi Deus, assim, na verdade, totalmente. né? A gente já fica com remorso. O carro que eu tinha não era um carro ruim, né? Era um carro que acho que na terra ia virar tipo um 9.0, assim, né? Mas é um carro que ia passar rápido já, né? Sem Santo Antônio. Tinha banco concha.
Daí deu acidente, cara. Daí deu acidente. Eu já tava preparada, né? De repente, ela já tava, cara, já tava amarrada, eu do lado dela esperando. De repente subiu, não lembro quem que era. Falei, o que que aconteceu? Dela, o carro vermelho, o carro do vermelho capotou, o vermelho. Daí eu achei que era o vermelho. Daí passou do menino e falou, não, cara, a carmanguia do banana. Daí Cara, você já imagina que é uma coisa mais não, séria. daí aquilo lá eu já olhei pra ele Daí e falei, quando foi a não. ambulância lá, cara, a gente conhece. A ambulância pegou e foi pra sair do autódromo. Eu falei pra Carol, vamos voltar pros boxes. E já falei pra ela, sem Santo Antônio, A gente não anda não anda mais. É. Entendeu? E daí, depois daquilo, querendo ou não, coisa assim, acaba servindo de lição pra gente, né? Sim, na verdade, tudo que é de ruim, a gente tem que tirar alguma coisinha ali de aprendizado, né? Infelizmente, é Daí, assim que o que funciona. aconteceu? Daí, abandonei, vendi aquele carro pro meu sobrinho na época, pro Gui, que queria um carro de rua. Ele comprou o carro. Com o dinheiro do carro, daí eu fiz Santo Antônio no vermelho. Daí comecei o projeto, cara. Daí foi um projeto, ficou uns 2 anos pra montar aquele carro. Que ano que você começou efetivamente a O montar? vermelho eu comprei em 2016. Comprei. Só que, cara, eu comprei, já arranquei o motor 1000, tudo, já mandei fazer... porque o carro documentado, né? exatamente. Fazer de estética o que eu queria fazer. E encostei lá em casa e pus uma capa. Falei, agora tem que ser devagar, porque tem Santo Antônio, suspensão. E na verdade, essas mesquiarinhas que toma tempo também, né? Nossa. Toma tempo e que nem o Steve falou. Ele falou, Bernardo, na época o Steve não tava focado em carro de arrancada. Então ele falou, Bernardo, eu faço motor, chão e câmbio, mas, cara, não sei que Fulltech usa, que turbina usa, que bico usa. E daí vai, cara, pede ajuda pra um, pede ajuda pra outro, e vai lidando, e vai apanhando. Daí foi indo, aquele carro mudou o projeto um monte de vezes. Andava com 8 bicos no álcool, daí tirei os 8 bicos, passei pro metanol, mudou um monte o carro até o que é hoje, entendeu? Não, mas é bacana de saber, assim, que foi um carro, tipo, que foi construído do zero, né? zero, E era foi. uma vontade que você tinha. Tudo, cara, naquele carro, desde acelerador, eletrônico, o Steve adaptou, agregado do 1000, ele trocou. Cara, tudo. Era um Gol 1000 original, com direção hidráulica de rua, com 60 mil quilômetros que eu comprei. Porque eu queria um vermelho, entendeu? Era o sonho, cara. Era o sonho dele, Era era um o sonho G4. dele andar, só que inverteu os papéis. Eu andei com aquele carro, acho que umas 2 provas. Você andou em Balneário já com ele lá, né? Ou não? E andou- eu andei uma andou vez uma em vez, Balneário. aham. Nessa época ainda, tipo, eu andava mais com o carro. Tipo, o carro era eu que andava mais. A Carol andava mais com... Tava andando com o furgãozinho branco ainda, que era mais fraquinho. Daí, eu fui pra Balneário andar, na época de... O Wesley ainda foi comigo, de parceiro. Daí, cara, sofri lá em Balneário, na cola, quebrou câmbio, meu caneco. Sofri, foi andar de R88, cara, foi sofrido. Daí, depois que eu voltei pra cá, daí já montei fomos andar na terra. Daí na terra a gente se divertiu bastante, andou umas 3, 4 provas com aquele carro. A gente conseguiu virar acho que 8-1 com aquele carro na Porque terra. daí acho que nisso veio São Mateus, que teve uma pista um pouquinho mais bacana também, né, cara? Daí na época a Ju parou de andar. Daí a Ju, o vermelho, tava melhorando a Marajó. Daí, porque o recorde era da Ju na época com a Marajó HC. Daí a Carol começou a andar na terra, daí a Carol bateu o recorde da Ju Lá em São José. lá em São José. Daí depois a Ju montou a Marajó de volta e baixou o tempo. Mas na época a Carol virou 849 na terra. Meu Foi Deus, tipo é um um temporal pra um dianteiro na terra. Nossa, foi tipo muito, muito legal, assim. E hoje a gente vê que os dianteiros, principalmente na terra, que é de onde a gente veio, né? Infelizmente, assim, estão penando agora, né? Com a chegada dos 4x4 e os traseiros, principalmente. Mas, porra, um dianteiro virando 8-1 na terra. Na terra. É legal. Porra, demais, cara. Só que o que acontece é que nem você falou. Hoje, se for pegar a categoria Penélope, que é livre, é difícil já andar com dianteira, entendeu? Só que o que é legal hoje é que a mulherada não quer mais saber de Penélope. Tipo, elas andam em tudo, entendeu? Eu ainda tenho um pensamento meu que eu acho que a Penélope, se a terra continuar, é uma categoria que tinha que ser pra quem tá iniciando, entendeu? Sim, o carro é um carro realmente original. Exatamente. Por exemplo, assim, turbo, tudo bem, mas é turbo original o teu carro? É turbo original. Então, beleza. Daí, infelizmente, Daí, acaba beleza, daí liberando... Porque o que acontece? Desanima, vamos dizer, vou dar um exemplo teu. Você quer incentivar a tua esposa a andar. Cara, ela vai com um carro lá que vira 10-0 pra ela começar. Cara, daí Com estão um virando carro que tá 7-5, virando- não tem 8-0, como, né? entendeu? Então perde a Daí, competitividade, na né? verdade, não é nem essa parte, mas é a parte de desanimar a pessoa, né? Porque eu compartilho dessa opinião. Que, por exemplo, assim, você pega um carro hoje que é de ponta e você, com a qualidade que você tem pilotando, você já pode andar nas categorias que os homens andam e Sim. vai incomodar os caras, a hein? nossa ideia na terra era o projeto de terra nosso, era porque a gente sempre gostou de terra, né? Que agora enfraqueceu um pouco porque não tem mais muita prova. Era montar um 4x4. Entendeu? Só que o que aconteceu, eu acho, no meu ponto de vista, que o 4x4 pra terra passou Pra do ponto, terra, entendeu? né? Cara, um carro de 6 segundos, cara, pra terra. É, Eu acho perigoso. Depois que eu vi o acidente do Cagol, vi vocês andando lá de 4x4, cara, eu acho que é um carro. Eu não colocaria ela pra andar, entendeu? Porque na verdade, assim, o 4x4 na terra, ao mesmo tempo que ele é seguro,
ele é um carro que passa com velocidade muito alta lá em cima, né? E às vezes o 4x4, às vezes é mais seguro pra frear do que um traseiro ou que um dianteiro muito aliviado. Só que, cara, na hora do BO é BO igual. E eu tive uma experiência minha, assim, de ver. E eu acho que o 4x4 lá pra cima, cara, com velocidade, na terra, é mais perigoso que um traseiro e um dianteiro. Porque o traseiro tem as manhas dele, o dianteiro tem as manhas dele. Agora o 4x4 na terra não tem. Não tem, tipo, se acelera. Tipo, o que eu vi, assim, quem se perdeu na terra de 4x4 lá pra cima, cara, é muito difícil de salvar. Que nem assim, eu acho que uma particularidade que no meu caso, né, que como eu tenho 4x4, o Khaled, que a gente é companheiro da equipe lá, é que pelo fato de ser Subaru, o entre-eixo é um pouco maior, é um carro desenvolvido de fábrica 4x4, então isso aí ajuda muito. Ajuda, né? Mas agora, no caso dos Gol, eu concordo, que é foda. Que nem a gente já viu, que nem... Que cenas horríveis, ver que nem eu vi lá o do Cagol e vi o do Gasparzinho. Do Gasparzinho, né? Eu do Cagol não tava lá, do Gasparzinho eu vi, mas... Cara, o do Gasparzinho eu vi também. Cara, eu tremi na base, me amoleceu as pernas na hora que eu vi. Eu tava na cabeceira da pista quando capotou. Daí eu falei, caralho, que tu marca não ter acontecido nada com o cara, porque, cara, o negócio Foi monta feio, de né? novo. Daí, graças a Deus, ele saiu andando do carro. Então, daí assim, daí se for pra se tornar um negócio perigoso, cara, não que não tenha perigo, cara. Cara, porque dianteira tudo tem perigo, em né? balneário tem perigo. Perigo tem, tudo né, tem, cara? A gente senta a bunda ali, tem o risco, entendeu? Por mais que ainda eu ainda me sinto mais... eu fico mais nervoso, porque assim, eu que coloquei, eu que incentivei, entendeu? Então, cara, Deus o livre, se acontecer uma coisa com ela, a culpa pra mim vai ser dobrada, entendeu? Então, por isso que eu falo que eu acho que pra terra, cara, 4x4, então, passou pra mim... Passou do ponto, entendeu? Mas eu acho que, cara, a terra se voltasse a ter igual era antes, se de repente mudassem agora, fizessem por tempo igual é top 10. Então, na verdade, muito assim, legal. agora, né, como não é segredo pra ninguém, vocês viram também que tá com uma data pra voltar a São Mateus, né? São Mateus, querendo ou não, foi uma pista, assim, com uma qualidade excepcional. Não, é legal, A estrutura também do lugar, né, muito bacana Ela e tal. diferenciou as provas de arrancada na terra, né? Isso. Foi uma evolução. Na verdade, colocou as provas de terra, acho que no mapa, assim, sabe? Muita gente até tá vindo pra terra pra testar carro de asfalto, entendeu? Então, e agora conversando com a Elisângela, que eu acho que tá encabeçando esse projeto de retorno da pista de São Mateus, e ela me pediu umas opiniões, eu falei, cara, monte por tempo só. E eu dei essa opinião, ela pediu uma opinião, eu falei, monte por tempo porque fica um pouco mais dinâmico, vai ter grid pra todas as categorias de tempo, né? E monta uma livre daí pros carros 4x4, gaiola, né? Ou os Fusca lá dos meninos lá do Tata, do Simon, que às vezes vão, que é forte. Que é forte, né? Então, é isso aí, entendeu? A gente tem que seguir um pouco o exemplo do que tá funcionando, no Sim, meu ver. Entendeu? e hoje o modelo pra gente é top 10, né, cara? Porque, cara, faz por categoria na terra, fica muito complicado, entendeu? Porque, cara, o cara ao mesmo tempo que ele tem um turbo B, às vezes o cara tem um turbo B mais simples, ou o cara não quer andar com muito chumbo, ou o cara tem um carro mais simples. Cara, o carro dele não vira 8.0. Cara, o carro dele vira 8.5, 9.0. Cara, ele não vai conseguir andar nunca disputar, entendeu? Sim. Então, cara, faz por tempo. Só que nem eu falo, é uma opinião, entendeu? Eu gostei muito de prova por tempo. E tanto com asfalto. Hoje, cara, vamos dizer assim, a menina dos olhos meu e da Carol, no caso, é isso aí. Entendeu? Porque, na verdade, você consegue adequar teu carro numa categoria que ele se torna competitivo. Sim, Então, acho que essa é a ideia, né? Então, porque daí é a mesma coisa assim, anda lá na... Vamos pegar 4x4, que a gente tava usando de exemplo. Porra, tem carro virando 6.7 na 4x4 na terra, mas tem carro que vira 7.5. Exatamente. Daí, tipo, porra, a ideia é aquele foda, negócio né? que a gente tava falando da Penélope, mesma coisa. E é um exemplo, ó, vamos falar assim, ó, o 4x4 na terra funciona muito. Só que vamos pegar um exemplo, o carro do Gasparzinho. Cara, ele anda de 6 segundos na terra. Só que ao mesmo tempo vai pro asfalto, não vai melhorar muito disso. Sim, agora, porque... vamos dizer assim, a gente pega o carro nosso. Do dianteira carro de 6 segundos. Cara, na terra, pra nós virar 8.0, cara, nós vamos sofrer. Entendeu? Então, cara, tem, vamos dizer assim, você pode se encaixar onde você quiser. Exatamente, fica bem dinâmico, né? E aquela questão também, que, porra, você vê ali um Fusca enfrentando um Gol. Você vê um Chevette enfrentando um outro carro ali. Uma BM, exato, entendeu? Então, isso aí que torna mais atrativo até pra quem assiste, né? E, Carol, o melhor tempo teu de pista, tanto na terra quanto no asfalto, o que é? Na terra foi 8.1. E no asfalto foi 6.4, né? 6.404 na Recivale. 6.404, que lá daí foi no evento das mulheres ou não? Não, foi na Recivale. Com o vermelho mesmo. Com o vermelho. Na verdade, ano passado, cancelaram uma etapa da Top 10, acho que por causa do tempo aqui. E ia ter brasileira na Recivale. E o Chico tava indo pra lá. Daí a gente... Bernie, chega mais pra frente. Daí a gente pegou e conversou com o Chico e a gente foi de parceiro.
Tipo, pra experimentar Pra também. experimentar, cara. Pô, pra a ver gente e- tem vontade ainda de andar na Speed, de andar no Velopark. Se Deus quiser, ou esse ano, ou ano que vem, a gente vai andar. Então, daí tivemos a oportunidade de ir pra Rice Valley. Daí a gente foi, cara. Esse Vale era uma prova federada, né? Prova federada de Prova brasileiro, só que tem categoria por tempo lá também. Lá Tem a foi na Paulista, 6.5 daí tem a que daí 6.0, a nós 6.5. É. Daí ela foi andar com o carro, a primeira passada que ela deu o carro 6.404, o melhor tempo do carro. Caramba, cara. Daí a gente até ficou assim com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Vamos andar na 6.0, não vamos. Daí, só que daí vem um monte de porém, entendeu? De gente- Já. de por- Às vezes anda De numa não querer 6.5 com um judiar do pouquinho de carro. sobra e na 6.0 já vai ter que castigar, né? na Exatamente, verdade, assim, desde o o dia vermelho já. hoje, ele é um carro limitado pra 6.0, sabe? E daí vem um monte de porém, de segurança, tudo. É um carro que pode até virar 6.0, tem parcial em Balneário ali pra virar 6.1, 6.2, tem. Essa última prova saiu legal o carro. Só que, cara, eu tenho medo de quebrar o carro. Preservar o equipamento. Não, na verdade, assim, o carro tem ainda limitações, não tem mancal, tipo, tem umas coisas ainda que não aceitaria muita pressão. E eu morro de medo de dar uma quebra feia, entendeu? É, porque Não, daí e você até perde porque tudo, né? também a gente tava participando do campeonato, né? Na 6. E o carro tava 6,5. acertado pra 6.5. Aqui Daí, na Copa, e, só pra- e os paulistas lá são encardidos, cara. Cara, a gente foi andar na 6.5, ela virou 6.586. Tempo de pista mais reação. A gente se classificou em quinto. Ô, louco, os Tô caras falando, não, os são paulistas, ligeiros. cara, o carro dos caras é um reloginho. Tanto que a gente conseguiu ficar em terceira ainda, entendeu? Nessa prova. Então, assim, cara, é tudo desafio, entendeu? Quem sabe mais pra frente uma 6.0. Então é tudo coisa que a gente tá Quem sabe ano que vem, um né? passo de cada vez. Ô, André, você consegue soltar umas imagens ali do gol vermelho? Ou deles na pista pra gente dar uma olhada aí, o pessoal de casa ir acompanhando também no fundo? Aí, ó. Esse aí que é o golzão aí, que virou 6.4 já? 6.404? 404. 6.404, 6.3 e na terrinha 8.1. E é o carro que foi campeão da 6.5 na top 10 ano passado, Do do ano campeonato. passado. Ah, do campeonato? Do Você campeonato, foi foi campeão. campeão. Eu Vocês fui fizeram o ano campeã. inteiro? O ano Campeonato? Fiz, aham. Nossa, acredito Na que verdade, eu não nunca tinha me ligado, consegui né? fazer um campeonato. E daí, o ano passado, eu falei assim, vamos focar em um campeonato. E foi dando Daí certo. foi dessa dando Copa certo. Top 10 E foi que disputado. surgiu e a gente foi. Foi disputado? Foi disputado até a última prova. Disputado. A última prova, quem ganhasse era campeão. É. Entendeu? E você hoje pretende também fazer o campeonato com os dois carros inteiros? Cara, com os dois não. A gente tem um propósito de fazer o campeonato. Tanto que a nossa programação é em todas as etapas. Mas com os dois carros não tem como garantir. Se continuar dando tudo certo, com os carros a gente vai, entendeu? Até porque, é um outro assunto que daí a gente vai abordar agora, porque hoje a gente tem uma complicação mais pela tua parte, que a Carol hoje, graças a Deus, ela se incomoda ali em fazer o almoço pra galera e pilotar e se divertir com a Vivi. Mas você já tá com uma responsabilidade maior que daí, que é onde a gente vai entrar agora. Que é da onde surgiu o Bernie Tanner, que hoje você tá se especializando nisso aí também. Na verdade, foi bem na marra. Foi bem na marra. Na assim, necessidade que eu tive que aprender. também, O que que é? Foi. Vamos voltar lá atrás quando eu fui montar o carro. O Steve falou, Bernie, eu faço motor, chão e câmbio. Não sei o que usar. Na época eu comprei uma FT500, é o que tinha na época. E um gear, beleza, montei no carro. Tá, cara, e daí? Como é que faz? Cara, o Marcel mora ali perto de casa, tudo, cara. Até dava umas dicas pra gente, mas, cara, tempo. Imagina o tempo do cara pra Às ir vezes pra uma, na prova pista, de, pra uma prova de terra. O Sturion, o cara tava ainda começando. Não era sempre que ele ia com o... Que ele tava disponível com o vermelho, também. que ele começou a ir com o vermelho. Daí, cara, daí foi na marra. Daí, primeira prova fui, cara, me bati, que não conseguia andar direito. Daí, pra segunda prova já, daí eu passei o carro pro metanol, coloquei os 4 bicos Deca 225. E daí falei com o Marcel. Falei, Marcel, faz pelo menos um mapa pro carro aí. Daí ele ainda falou, cara, eu vou pôr um mapa no carro aí, pelo menos pra funcionar, pro carro alimentar tudo, cara. E daí você vai ter que se virar, cara, entendeu? E daí foi o mapa que eu comecei, cara, sem passar o carro no dinamômetro, sem nada, e foi na marra, pé. E põe, tira, e erra, e apaga, e falha, E a curiosidade de pegar e tentar mudar uma coisinha, mudar outra. E ver vídeo no YouTube, e vai nas provas da pandemia. Não, até hoje a gente às vezes deita na cama e fica Na assistindo terra, uns cara. Daí filmes, mexia, na vídeo época, lá. na terra, mexia no vermelho. Daí, na época, eu dava uma força pro Rodrigo, que ele andava com aspirado. E troca mapa de um carro pra outro na prova, o carro não pega. Cara, eu falo pra você, cara, alguns perrengues. Quebrei meu carro uma vez em Curitiba, esse Gol vermelho em Curitiba uma vez. Fui mexer no negócio de ponto lá, fiz cagada, o carro derreteu. Então, cara, tipo, foi bem... Só que daí que a gente vai aprendendo. Daí, cara, graças a Deus, tem gente que dá oportunidade pra gente. E isso o Steve me deu. O Steve me deu oportunidade,
Genilson me deu a oportunidade, o Tesoura de mexer no cadete. Mexer, né? Daí o Marcos Mel também, cara, montou o 4x4, cara, e passou a responsabilidade pra gente, entendeu? O Steve montou o cadete Força Livre. Então, cara, a gente foi aprendendo, errando e perguntando e, cara, hoje a gente pelo menos se vira, entendeu? Não depende, porque o complicado hoje em dia, cara, é você, dependendo do lugar que você vai andar, não tem gente. Exatamente. Entendeu? É uma coisa que não tem gente que mexe. Eu uso esse exemplo mesmo, porque assim, igual eu falei pra você, que eu tinha vontade de fazer o curso da Fulltech pra gente saber o mínimo, entendeu? Porque assim, O básico ali, hoje eu sou um cara que tem o carro já faz anos, que eu venho tendo um carrinho, lógico, nunca carro de ponta, mas uns carrinhos legal, já é Fulltech e tudo. Só que hoje eu sou um cara totalmente independente de preparador, de tanner, porque eu praticamente não sei fazer nada. Tudo que eu preciso fazer, eu tenho que pagar, fazer uns rolinhos e troca por serviço aqui, por serviço ali. Mas eu falo assim, Negrela, é parceria, sabe? Que nem, cara, teve prova que a gente foi pra Ponta Grossa uma vez. Eu fui com o Gol Quadrado Verde e o Léo foi com o carro dele. Cara, foi eu, a Carol, o Léo e a mulher e o Vitor. Cara, e a Vitória. Cara, foi só a gente. Só nós. Só nós, carregamos o carro na carretinha e fomos. Cara, o Léo não sabia mexer na Fulltech. Tipo, ele é um puto no preparador, mas não sabia. Eu que ajudei ele desde o começo. Só que ao mesmo tempo, cara, na segunda largada que eu dei com o meu Gol Verde, quebrou o câmbio. Entendeu? E assim, cara, eu posso até trocar um câmbio, cara, mas você vai me colocar de manhã embaixo do carro lá, vou sair só umas 10, 11 horas da noite. Acabar a prova, não. Cara, quando eu vi, cara, o Léo foi lá, tirou a roupa dele, o macacão, cara, se enfiou embaixo do carro, entendeu? Então, cara, é assim, é muito legal a parceria que a gente tem. E na verdade é uma curiosidade, lógico, no asfalto também tem, mas eu acho que na terra parece que o pessoal é mais unido, assim, na minha opinião, assim, de se ajudar. Tem uns que são carne de pescoço, que sempre tem, mas a maioria Na verdade é assim, Negrelo, hoje, cara, a gente conseguiu montar uma turma tão legal, cara, na Top 10 lá. Que fala pra você, é uma família. Ali Cara, é Catarina lá, cara. Tem uns Catarina que vão lá, que ficam atrás da gente, o Michel, tudo, cara. A gente chega na sexta-feira, eles chegam, cara, já vem com uma garrafona de caldo de cana, de garapa de 2 litros. Vai falar, cara, caldo de cana perto da mulher ali, ela já tá se babando lá. E assim, cara, é uma amizade tão legal, cara, de você ver, porque é pessoas que a gente ajuda, que daí ajudam a gente. Ou que nem você vê um cara sofrendo lá, às vezes o cara 2, 3 largadas sem conseguir engatar uma marcha, pra você poder ajudar o cara. Sabe? Daí você vê a alegria do cara, cara. É uma coisa que hoje é o que mais me fascina isso. Me fascina mais do que pilotar. E eu acho que o ambiente também, né? Pra vocês, assim, que são família, são um casal. Hoje tem a Vivi que acompanha, né? Que, né, entre outras famílias que lá estão. Tipo assim, cara, é bacana essa questão desse conjunto, né? Sim. Da união, né? De você poder acelerar, saber que tá com a tua família ali. E os lugares que a gente vai, assim, por exemplo, correr principalmente, que me chama muita atenção, por exemplo, São Mateus na Terra e o Top 10 lá em Balneário. Cara, o ambiente ali, cara, é tipo assim, porra, às vezes eu paro na pista lá em Balneário, fico olhando em volta e falei, cara, esse lugar aqui, cara. É que Balneário é assim, né, Negrelo? Você que tá com a gente desde... Cara, é o sonho, né, Pia? Na verdade é o sonho, Pia. Cara, a primeira vez Quantas vezes, né, a gente assistindo na cara, TV, primeira vez, quando que a gente vai conseguir? A primeira vez que eu entrei em Balneário, fui pra trás, entrei embaixo da ponte, dei um burnout. E na verdade, assim, foi a Carol, né? Que, cara, eu fazia na prova das mulheres de Sorocaba, cara, eu andei com o carro. Que daí foi aquela categoria casal, né? Eu andei com esse carro, virei 6'9", daí a Carol pegou o carro lá e virou 6'8". Daí a gente ganhou lá o negócio que teve de casal lá, que virou o melhor tempo. Mas eu, cara, nunca tinha andado carro de pneu slick, nunca tinha sentido, assim. Então imagine, virei 6'9" e desci do carro emocionado. Daí, cara, agora voltar a andar, entendeu? Então, cara, é muito... E você ficou assim, deu um buraco de quanto tempo, assim, que você ficou praticamente sem pilotar, Bernie? Cara, sem andar de carro de arrancada, cara, acho que... Eu falo pra você que... Eu não lembro. No asfalto, cara, eu nunca tinha andado, só em Sorocaba. Eu lembro que daí você voltou, acho que a última prova do Verde, você andou lá em São Mateus, andei em São Mateus, exatamente. Eu lembro que eu tava lá. A Carol não pôde andar, daí eu andei. Mas no asfalto, cara, eu nunca tinha andado, entendeu? Então... Caramba, você com toda essa pernada que tem de carro, não tinha andado no asfalto ainda, cara. Mas sabe o que é a paixão dele? É mexer hoje. É o Tanner. É mexer, é minha paixão. É puxar o mapa ali. É ver as pessoas passar a dificuldade e você poder ajudar. Se você tiver precisar de alguma ajudinha ali, ele já vai lá te ajudar. Isso daí deixa cara, ele eu vou te feliz. falar que eu também fico faceiro, assim, tipo, principalmente quando eu comecei, até inclusive por causa do Bernie. Conheci o Steve, conheci o pessoal, o Genilson e tal, que inclusive foi quando eu comprei o aspirado, né? Que tipo, cara, conheci o Steve, sabia quem era, mas tipo, não é aquela coisa de conversar com o cara. Ele talvez sabia quem que eu era também, mas eu lembro que tava eu lá em São José. Eu, o Bernie,
o André da Direcar, que deu o André falou, vai pra lá que eu vou andar e tal, não sei o que. Daí eu fui, né? Porque eu fazia estética do carro do André. Daí fui lá um final de semana pra acompanhar. Tava sem carro, não tinha carro. Daí falei pro Steve, falou, esse golzinho aspirado e quase comprei uma vez, tal, não sei o que, papapá, papapum. É teu. Que daí não deu roda, ele falou assim, não, mas pode ser seu agora. Eu falei, não, agora não posso, cara, tô lidando com os negócios e tal. Não, cara, veja aí como é que você quer fazer e fala. Daí, tipo, eu olhei pro Bernie, o Bernie olhou pro André da Direcar, o André da Direcar, fala alguma coisa pra ele aí, cara. Eu falei, eu posso assim, assim, assado. Não, beleza, pode levar embora. Pode andar, muda a inscrição do seu nome. Você andou daí, né? Ele falou, não, mas antes vai, dê uma passada com o carro pra ver se é isso que você quer mesmo e tal. Daí ele falou, não, beleza, pode levar. Tá, mas como é que você quer fazer? O carro fica lá na tua oficina e tal. Eu falei, não, pode levar embora. Então tá bom. Então. Não, mas o Steve é assim, cara. Ele tem um coração que não é dele. É. E é assim, hoje, que nem eu falo, o prazer maior, cara, é de mexer. Entendeu? Eu vou pra prova e falo, cara, esse carro que eu peguei, meu Deus, né? Daí, tipo assim, muito. eu aprendi isso um pouco, assim, dessa questão de tentar ser mais participativo e ter prazer nisso quando eu passei a andar mais lá, tipo, com a turma de vocês lá no Steve. Porque, pô, você vai pra lá, daí você vê que Você consegue qualquer ajudar. coisinha que você faz diferença pros É caras. útil, é útil. Que daí, tipo, pô, o Genilson falou, ô, Piá, você vai descer? Eu falei, Piá, não sei ainda e tal, aquela vez do top 10. Daí o Bernie chegou, Piá, vou juntar aqui com os Piá, pelo menos pra pagar teus custos de combustível, os negócios pra você descer lá, pra ajudar a limpar o carro, você tem a manha de alinhar, no que você precisar, você ajuda lá. Porra, daí você vê que você faz diferença naquele ambiente, entendeu? Tipo, pô, você sente prazer. Que é a mesma coisa o programa aqui. Minha ideia nunca foi ganhar dinheiro. Minha ideia aqui é o quê? Dar, tipo assim, oportunidade pra galera aparecer. Conhecer a história de cada um. Conhecer a história de cada um. Diferentes. Porque, cara, tem muita coisa, assim, que envolve arrancada do que só simplesmente entrar no carro e acelerar. E a gente sabe que tem uns caras que só quer... Que tem o fardo, tem o dinheiro, Não, que vai, paga e nem aparece. O cara não amarra nem o cinto, né? O cara só chega, senta e... Deu certo, não deu certo. E a gente não, vai ali vendendo almoço pra comprar janta e vai indo. Você vê pela gente, né, cara, da turma lá. Cara, foi 11 ou 12 carros, cara. Foi. Cara, e a gente não tem uma equipe que comporte tudo isso. Cara, a gente se divide, o Genilson mexe nos carros, eu mexo nos outros. E cada um ajuda e você ajuda, e vem um outro ajuda, e o meu primo, o Bruno, ajuda. Cara, daí todo mundo se ajuda, entendeu? Vou eu largar, daí passou a categoria do David. De repente, os piá levam o carro pra mim, você leva o carro pra mim. Quantas vezes você falou, ô André, leva o carro lá na largada pra mim, já monta no gol, vai levar. É a 6-5 e daí em seguida já é a 6-0, né? Entendeu? Então daí eu saio, chego nos boxes, eu tenho que sair correndo. E é foda, porque você como Tanner, hoje você precisa ver o carro largando, não é só você colocar ali, né, os números e, trouxe o papel, não. O importante é você observar. Tem que alinhar. Que nem a gente pega, que nem, cara, vamos dizer assim, tem bastante carro encaminhado. Pega o carro do G, o carro do Tesoura... Os 2 carros que eu tenho, é tudo carro que, tipo, funciona. Se não der nenhuma zebrinha, funciona. Agora, cara, tem piloto novo andando agora. Que nem às vezes precisam ajudar no desenvolvimento tá com o carro do Dirley agora. Então, assim, cara, tipo, pra mim, a menina dos olhos dessa prova foi o carro do Dirley. Porque é um carro novo, um piloto novo. É um piloto novo, é um cara que nunca conseguiu andar. Né? Sempre se bateu, muita quebra. E é um cara que, tipo assim, cara, ele vem... ressabiadão, sabe? Então, inclusive, cara, que, tipo assim, todo mundo participou um pouco desse carro, né? O Steve lá, o Genilson, eu fui lá lavar, limpar, daí você fazendo o acerto, daí chegou lá na pista, cara, a primeira passada dele, assim, cara, eu vi o cara descer, cara, aquilo me arrepiou na hora. Ele desceu do carro, deu pra ver os olhos dele cheios de lágrimas, mas assim. é isso que a gente gosta de ver, sabe? A gente fica feliz. É isso aí que eu falo pra você, que não tem preço, entendeu? E assim, não é ele que hoje é um cliente novo da oficina. Cara, é várias pessoas, assim. É você ver, assim... Cara, você vê que nem o Dudu lá na última prova, queimou a Fulltech da Milena e corre atrás e... Ô, Bernie, ajuda nós a passar o mapa até essa Fulltech. O Robson tirou a Fulltech do carro dele, entendeu? Então, cara, isso aí não tem 5 mil, 10 mil que pague a parceria que tem ali, que a gente tem, entendeu? Mas é um ajudando o outro. Porque é que nem você falou, cara, você pode ir no profissional? Você pode. Você vai numa equipe de ponta, você chega lá só com a tua mochilinha. Só vai fazer o Pix só e já era, né, cara? E então, tem muita gente que é assim, né? Então a gente ali é totalmente diferente. Bernie, amanhã depois você quer ir com o teu carro andar, você... Cara, a gente vai se ajudar, entendeu? Então, e um dos propósitos também do programa, além de saber a história do pessoal, é a gente passar, que assim, como o meu nicho maior é a arrancada, né, aqui do programa, qual que é a ideia? A galera vê que a arrancada não é racha, entendeu? Porque tem hoje em dia, até abordou com a Juliana no episódio anterior, que a arrancada é muito mal vista porque é marginalizada. Porque a gente sabe, cara, tem muita gente que faz cagada na rua, infelizmente, né? Mas é... E na verdade, assim, muita gente começou na rua. Isso aí, tipo, não é segredo pra ninguém a gente falar, porque muita gente começou na rua mesmo. E eu sou um deles. Só que hoje,
Cara, eu tenho carro turbo de rua, tudo, mas, cara, a gente tem preguiça de acelerar na rua. Não, veja não, por na mim. rua a gente não- Esse Gol que eu peguei agora, esse G3 é legalizado turbo e baixo. Nunca andei na rua. O meu vermelho, cara, eu queria um carro documentado, tudo. Cara, nunca andei na rua. Então, cara, a gente não anda mais na rua, porque esses carros hoje na rua é uma arma, entendeu? Exatamente. Então, cara, a gente não anda assim. Cara, eu falo que nem o Gol verde lá hoje que eu tenho, que é legalizado, que agora eu montei de volta pra rua. Cara, é pra ir no encontro. Exatamente. Cara, se a turbina estiver enchendo 0,2, 0,3, 300, 500 cavalos, é só pra passear, entendeu? Porque realmente é perigoso. E pelo prazer de, às vezes, a gente ter um carro com essas características que dê pra andar na rua. Só que o que a gente tá hoje muito carente é de pista, né, cara? Entendeu? Pode ver, a gente se apegou com balneário e tudo por quê? Porque, cara, a gente não tem pista. Exatamente. É a mais Não próxima, tem onde né? andar, entendeu? Tem hoje o hangar, que, cara, o Diogo deu uma mexida lá, ficou top. Mas é assim, cara, nós não temos, tipo, um lugar pra 200 metros, legal, perto. Ou pra aqui. desenvolver o carro também, Exatamente, né? exatamente. Que nesse, até tava comentando durante a semana, que o hangar, agora eu fui lá, inclusive, agora nesse último evento, de uma reestreia, de certa forma, melhorou bastante, assim, a questão, a parte de frenagem, a qualidade de onde é largado o carro larga, né? Ficou melhor, né? Só que, assim, a gente sabe que o Diogo ali tá fazendo tudo que ele pode dentro das limitações dele, porque a gente sabe que ele é limitado com espaço e tudo mais, né? E que é difícil ser organizador, né? Então a gente fala assim, muita gente taca pedra nele, mas é que Não, organizar organizar um tem que tirar evento o é chapéu complicado. pra quem E organiza. outra coisa do Diogo não, do hangar é assim, no meu ver, cara, como a galera tá muito carente de pista, cara, tem um monte de foguete não andar lá. Entendeu? Então, cara, E lá, tem um às monte de vezes, não carro. era com esse o propósito. Não né? era esse o propósito. Até ele fala, cara, eu não quero uma pista top. Ele falou, quero um lugar pra galera vir aqui, brincar, se divertir, acertar carro, entendeu? Porque acaba se tornando uma pista perigosa. Não perigosa de frenagem, agora tá tranquilo. Entendeu? Mas é cara, perigoso porque os carros são muito fortes. são muito São, fortes. aham. E, cara, é uma mureta, não tem nada, entendeu? Tipo, é perigoso acontecer alguma coisa. Mas se Deus quiser vai dar certo, a gente vai ter uma pista, né, cara, pra gente... É, a gente tá nessa esperança aí, nessa expectativa. Vamos ver se futuramente aí a gente tem uma boa notícia referente a isso, né? Porque, porra, a gente tinha um dos maiores palcos da arrancada no Brasil Referência e infelizmente nacional, perdemos. E até a gente abordou também com a Juliana no episódio anterior sobre aquela nostalgia que era. A gente entrou nessa nostalgia do autódromo, Aham. o que era um evento de arrancada e, porra, atendia todo mundo aquele É autódromo. que eu acho que a gente ainda, Negrelo, a gente ainda não conseguiu usufruir tanto do autódromo. Eu andei uma vez com o meu azul lá quando era 402, mas foi uma prova só, cara. Fiquei acho que 6 meses sem andar na terra pra conseguir andar lá. Que era, meu Deus, tipo... Um absurdo. né? uma Caralho, prova, né? se eu não me engano, eu andei no festival ainda. Na verdade, o que era andar no autódromo de Curitiba naquela época é talvez Andar o na que Speed seja hoje. andar na Speed ou no Velopark hoje, na né? Speed Tipo hoje, assim, exatamente. não é todo mundo que tem um poder aquisitivo pra isso. E na época era assim, cara, nós não tinha nem equipamento pra andar lá, não tinha um câmbio bom que fosse aguentar nada, entendeu? Então era um sonho mesmo pra todo mundo. E daí eu andei depois no circuito lá. Peguei também o final, 2015, 16 e 17, que fizeram uma categoria lá, cara, ela chegou a largar 45 gols no grid. E daí nas últimas da lista, as últimas listas que o Panza fez, que tinha, acho que era no prep, não sei como é que era, a gente conseguiu andar Que era com tipo gol. uma noite durante a semana, às vezes. Não, tinha final de os que a semana. gente andou ainda não foi aqueles da noite de terça-feira, eu andei uma vez só. Os últimos que eles Agora fizeram. teve umas provas que o Panza fez, as últimas autódromo lá, um pouco antes de ter o Armagedon. A gente andou 2 vezes. Cara, daí não teve mais oportunidade de andar ainda. Eu, graças a Deus, ainda consegui andar. Eu tinha o Chevette, na época eu andei no autódromo mesmo ali, mas já era 201. Mas era com pinheirinho. Então, mas você andou tudo. com arquibancada, tudo. Com arquibancada. Né? A gente, quando andou agora com o Panza no final, o cara não tinha público. Não tinha. Não tinha, podia, né? E quando eu andei no circuito também, cara. Eu não lembro leva que daí, público. tipo assim, porra. Não tinha nada. Eu lembro quando eu entrei com o Chevette lá, assim, que eu passei por debaixo daquele viaduto ali que você vai dar o burnout ali, eu não olhei tem, aquela né? galera, eu quase me Meu caguei Deus. tudo, cara. Quebrar a ponta de Se tivesse pronto, ele tinha saído ali, eu olhei e Não falei, dá pra- e a vergonha, Não cara. dá pra olhar pros lados, né? Eu toda vez que tô dentro do carro, eu só foco no merda ali. E mais nada. Mas é emoção, eu falo, isso aí é o que eu sinto toda vez que eu vou pra Balneário, entendeu? E toda vez que eu vou pro Balneário, que é a gente andando ou um conhecido alinhando, que a gente vai assim da turma, alguém que a gente... Cara, é a mesma emoção, eu acho muito legal. Sim, eu acho da hora, porque assim, eu gosto de ser participativo, de sentir que você faz a diferença naquele ambiente que a gente gosta, né, cara? Que nem assim, ó, eu nas últimas largadas, acho que do Bernie lá em Balneário, ajudei a alinhar tudo. Sim. Foi quando ele virou um 6-1 de novo lá. Tem o Falei, vídeo, É verdade, tem o você. vídeo, você de costas. aham. E falei, cara, tipo, É muito legal. Eu só vejo a Isso aí minha é. reação, que nem quando a Carol se classificou na última agora, eu só vejo a minha reação depois que eu vejo no vídeo. Porque na hora, cara, juro pra você,
Você nem lembra, né? Tem coisa lá em Balneário, cara, que é pra dar risada mesmo. E a gente leva um patinetezinho lá pra casa. Cara, eu cheguei na van lá, cara, olhei pra Carol, falei, amor, cadê o patinete? Que a Vitória às vezes pega pra andar, né? Daí ela tá com a Vitória. Eu falei, não, a chave tá comigo. Falei, cadê o patinete? Você voltou andando. Cara, quando eu fui, tava lá na cabeceira de pista o patinete abandonado. Então eu falo, cara, é coisa que acontece assim, cara. E ela me entende, porque ela sabe o jeito que é, entendeu? Que nem chega em Balneário ali 10 horas da noite, ela tá morta de cansada. Ela vai dormir no motorhome e daí vai eu, Pia. E sento com o Léo, com o Dudu. Eu lembro, e vou lá com na última o Xinha, com o Giovanni. tava ajudando o Steve e o G a trocar o câmbio do Murilo lá. Chegou o Bernie de banho tomado. De sentou pijamão. ali, conversando. E não consigo dormir, Pia. Juro pra você. Eu, se deixar, eu fico até 2, 3 horas da eu manhã. lembro que ele acho que era não 3 horas da manhã, daí você saiu, daí a gente ficou até as 4 da manhã lá. Entendeu? Mas bem é isso assim, mesmo. cara. É o momento nosso. E você sabe os preparativos. Cara, passou a top 10 essa quinta, agora a gente vai no churrasco na oficina. Já começa o assunto de volta, entendeu? Já é todo mundo, o que vai fazer, o que não entrou marcha, o que não vamos fazer, e vamos ver log. Então, cara, é uma paixão mesmo, não tenho que... E é legal, né, cara? Tipo assim, às vezes até o próprio reconhecimento que você tem do pessoal, né? Porque assim, eu fico muito satisfeito quando eu chego assim na pista. Cara, já aconteceu que, porra, eu nunca me imaginei ser, tipo assim, uma figura pública. Eu tô muito longe disso, obviamente, longe. Mas, pô, às vezes chega na pista, alguém te compreende, ei, Negrelo, beleza? Legal. Você olha, puta, quem que é? Quem que é esse? Tá ligado? Tipo, mas é porque alguma coisa você tá sendo notado, você tá fazendo alguma coisa, né? Que nem assim, já teve casos de alguém comentar do Bernie ou de você, assim, perto de mim, sem saber que, tipo, a gente é amigo. Falei, pô, você viu Se conhece, o então. Bernie lá, comprou um golzão foguete e tal, não sei o quê. Já escutei comentar, virou 6-1, acho que o carro entra no 6-0. Já escutei gente falar da Carol. Falei, pô, já viu a menina do Gol Vermelho andando? Daí falei assim, qual? Aquele G4 lá, pá. Pô, sobe certinho, entendeu? Tipo, é da hora. O carro do você... G, quando vai largar, é legal, Porra, né? cara, o cadete da tesoura, meu Deus. Cara, o carro do G, cara, o que tem de gente chocada nessa cidade com aquele carro, cara. Eu falo pra ele, ele aqui, da onde? Ele fala assim. Tá terrível o G. Tá terrível. Daí eu falei, mas é mérito, cara. A gente conhece o Piá, cara, é E vem mérito. batalhando Ele faz tem tempo. todos os méritos, cara, porque ele se dedica pra caralho, entendeu? pô, o G mesmo, cara, pô, eu tenho que agradecer muito ele, assim, pela moral que ele me dá, cara. Que ele pega assim e fala assim, ô, Piá, que daí essa última prova eu tive um problema com as câmeras, não filmei nada. Aí ele falou, Pia, juntei 2 videozinhos aqui com o tempo. Você consegue montar um negocinho pra mim postar, porque eu sou quadrado, esses negócios aí. Daí eu falei, não, beleza, o que você quer que eu faça? Daí ele explicou. Não, Pia, poste você. Escreva você como se fosse eu lá, agradecendo. Daí ele passou a lista dos... Eu fiz uma postagem, tipo, fiz um collab com ele. Tipo assim, pô, eu fiquei feliz com a moral, assim, tipo, Sim. entendeu? E a gente tá aí pra isso, né, cara? Pra se ajudar e pra caminhar. O programa também hoje é uma ferramenta pra galera, e então eu fico feliz, até um agradecimento a vocês de terem topado de vir. Sempre, né? Porque como a gente tá começando... Parceria sempre. Sempre que a gente puder ajudar e sempre que a gente Porque puder ter você por perto. Porque como a gente tá começando, é foda também. Quem sabe a gente consiga arrastar A a pequena. dona encrenca ali. Não, vai andar? Vai andar em agosto. Vai. Então Em tá agosto certo, vai tem que andar vir lá. mesmo, A Juliana tem falou que se ela ir. não andar, você vai buscar ela em casa. Não, mas é legal, cara. É família. Hoje é muito... o mundo machista da arrancada acabou bastante, sabe? Graças Acabou, a Deus. aham. É muita Nossa, a gente família que vai, muita coisa. É muito legal, cara. Foi bem legal lá no hangar também, domingo agora, que a esposa do Murilo andou. Ah, ela andou? A esposa do Murilo aham. lá, que faz carro Primeira com o Dudu. vez. A primeira vez que ela andou também, foi meio no E tranco. fazia tempo que a vai. gente falava, leva Vai, ela, leva ela. Ela andou com o Onixzinho lá, ganhou. Ah, eu vi ela lá, o Aham. Onix Prata. Eu vi ela lá. Isso, aham. É a mulher do Murilo. Daí teve a mulher do Cristiano também, que andou de Audi lá. Então, cara, é legal. E falo pra você, a mulherada, não E tem tá. mais diferença. Não... Então agora vamos entrar nesse assunto. Como é que tá a expectativa para o evento das mulheres? Ah, tá grande, né? Eu já participei, acho que foi... Só não foi pra Interlagos. Foi 2 que a gente Balneário e conseguiu Sorocaba. participar lá. Não, bacana, mas é que nem Mas agora é esse. muito legal. A Ju conseguiu um sábado, né? Que tá difícil a concorrência lá Né? pra conseguir data. Ela conseguiu por um sabadão. Daí, até inclusive, né? A gente abordou esse assunto do evento. A gente vai fazer um evento só de mulheres aqui no programa nas semanas que antecedem a prova, né? Que é em agosto. tá, aham. Daí, então, você vai estar Depois. convidada pra vir Opa, legal, pra com preencher o certeza. time de mulheres que vão estar na Com mesa aí. certeza a gente estará aqui. Daí a gente tá discutindo se é eu que eu vou apresentar, se vai ser Ou a se Juliana, se eu vou ter que me fantasiar de mulher. Mas vamos aí, né? Mas se passar pra Ju também tá em boas mãos. Né? Com Meu certeza. Deus, Aí, sabe? a Ju.
Ela Não tem o que sabe- falar, né, Taju? ela é um grande exemplo, né, cara? É. Muita gente influenciada por ela, Carol, todo mundo. Cara, É. quanta gente ela não foi, Ela pegou levantou na a mão, bandeira levantou mesmo, a né? bandeira, Levantou, entendeu? aham. E aí- a maioria que experimenta gosta, né, cara? Porque não tem como não gostar, tipo... Família, né, cara? Tá junto e não tem como... Que nem agora, ó, como eu e a Angélica, a gente tá com um carro que é de rua, é um carro original, né? Um Bravo Turbo T-Jet, né? Um T-Jetzinho, tipo, é tudo original o carro. Daí hoje ela, tipo, já sente um pouco o que é esse mundo, porque daí o carro tem um escape, eu fiz um remapzinho, Aham. daí ela usa mais o carro às vezes que eu. Daí esses dias ela falou assim, passou um Golf por mim, o cara deu alerta pra mim. O que é isso aí? O cara tá me chamando pra acelerado? Eu falei, é isso aí. É Então isso ela mesmo. já tá entendendo um pouco, tipo assim, ela ficou animada com isso. Você vai ver a primeira vez que você parar na frente do Pinheirinho e ver, tá descendo pra mim, e agora o que eu faço? Mas também é só a primeira, depois vai... Ah, nessa Não, mas eu depois falo pra vai você, embora. aquela adrenalina... Depois ela vai roubar o teu carro. É um momento único, você vai aprender, vai pegar as manhas, mas, cara, toda vez que eu vou, cara... Mas é a primeira largada, você chega nervoso de todo evento, É. né? Aham. A primeira largada é de todo evento que você vai, você fica nervoso. Eu ando meio atrapalhado. Dependendo. Eu é a primeira, a segunda. Minha melhor reação foi 290 nessa prova. Eu virei 6-1 com 290 dessa. Até inclusive nessa prova que teve agora do hangar, nessa reestreia, eu tinha feito inscrição pra ela andar. Eu já avisei, ó, se eu fiz, você vai lá pra andar pra ver como é que funciona. Pra pegar as manhas. Só que já, daí né? eu, falando com os pilotos, cara, vai bombar, né, Grelo? E bombou mesmo. Ainda bem que ela não foi, porque, cara, daí eu fui e Cara, andei. legal vai ser na prova das mulheres, que daí tem as meninas, vai uma menina na janela, não vai você, tipo, acalma, vai a Ju, vai a... Tipo, Fica cara, à vontade. Fica à vontade, exatamente. E vai um Lá monte vai de ser muito menina com legal carro pra- original também. Vai bastante. E na verdade a proposta do evento também é essa, né? É. Então... Já É incentivar a mulherada. todas as mulheres, é. E vocês ali, tipo, que nem hoje, a questão comercial hoje, vamos falar um pouco do trabalho de vocês com a Autopeça. Pensou em algum momento, Bernie, tentar, tipo, fazer um negócio mais voltado pra pista, assim ou não? Cara, é que na verdade é muita coisa, cara. É porque você, volta e meia, vende algumas pecinhas, né? na verdade, assim, cara, eu pego mais coisa usada, assim, sabe? Alguma coisa que tira do carro, que nem pega o carro, daí depois muda de ideia, pega outro, daí sobra as coisas. É mais assim. Mas, cara, o problema é que, putz, cara, pra gente dar conta da autopeça. Daí tem a firma de ar também, que meu irmão que cuida, mas eu ajudo ele. Então, cara, é bem corrido, entendeu? E querendo ou não, porque na minha opinião, sim, cara, que é até que eu quero trazer convidados, assim, dessa parte da organização, não só das listas, mas também do Armagedon. Cara, aqueceu demais o mercado, né? De performance. Na verdade, assim, cara, o meio de arrancada e tem público pra tudo. Cara, tem público pra comprar FT700 e tem público pra comprar Three-Step do ADG. Uhum. Tem público pra comprar bico da Fulltech, tem público pra comprar o carburador. Porque é um público que, cara, todo mundo começa. Entendeu? Exatamente. Todo mundo começa. Você tem teu carrinho de rua, você quer pôr uma Nano Pro, daí o cara tem um carro que é melhorante. Não, cara, tem isso. Aí tem um mercado... E na verdade, assim, também quem se deve-se muito, assim, essa ênfase que tá o mundo das competições em geral, né? Não só, talvez, da arrancada, foi a Fulltech, né, cara? A Fulltech é uma evolução, né? Daí os caras revolucionaram o mercado. De um jeito que... Que daí cai também já no Tanner, né? Que nem você veja. O cara se obrigou a aprender, porque não é mais aquela coisa do preparador assoprando giclê ali. Não, evolui demais. Hoje eu falo assim, cara, se o cara for com... O cara pode pegar um carro de ponta, de qualquer categoria. Tirou o mapa e foi pra prova, se o cara não tiver ninguém pra mexer, não anda. Entendeu? Então eu falo assim, hoje precisa de alguém. Sim. Não é uma coisa assim, mas talvez, cara, não vai. Se o cara quiser desempenhar o que ele tem ali, ele vai ter que ter alguém que ajude. Cara, não vai entrar marcha, se não configurar, não vai largar. Cara, não funciona o carro. E não funciona entendeu? mesmo. Não funciona, cara, não funciona. Então, infelizmente, hoje é isso aí, entendeu? É então, complicado. Por isso que eu falo que tem que aprender na marra, cara, porque hoje, no meio que a gente tá ali, da top 10, vamos dizer, cara, quantas pessoas tem que mexe? Entendeu? Então, por isso que eu falo que a gente tem que meio que aprender na marra, cara. Porque não tem muito. Daí tem os Tanner de muito renome que, cara, a gente não consegue nem ter acesso. Às vezes não tem acesso financeiro ou talvez até não tem agenda dos Não caras, tem né? Pra te agenda. atender. Como, Agenda, entendeu? né? Mas... Imagine como é que você vai pegar um Tanner, vamos dizer assim, um Stúdio, um Marcel, que é os mais conhecidos da gente aqui. Cara, tem um brasileiro lá na Recivale, cara, você quer andar no hangar, daí. Ficou de pé, não anda. É, porque daí, tipo, às vezes o cara não vai ali só pra isso, né? Talvez, se, por exemplo, assim, um carro que tá em desenvolvimento, talvez ele vai lá pra dar um... Mas não, se o cara tiver aqui, vai. Eu já vi o Sturion desenvolver muito carro ali, o Marcel, tudo no hangar.
Que nem o Marcel agora foi pra top 10, mexendo no Chevette do César. Então, assim, só que o problema é que às vezes não casa a agenda, entendeu? Uhum. E você vê claramente a diferença, né? Porque eu até tava conversando, que eu tô trocando uma ideia com o Marcel pra ver se ele consegue vir aqui gravar um episódio com a gente. O Sturion também é um cara que vai ser convidado pra contar a história dele, porque eu quero trazer um pouco de todos os segmentos, né, da pista. Uhum. Os pilotos, né? Preparadores, que ainda não veio ninguém, né? Que nem, ó, o Tesoura, eu conversei com ele e com o Diego hoje, porque são do mundo da parte ali de preparadores também, porque cabeçote, né? E tal. Pilotos também, né? Pilotos também, né? Então eles também têm muito assunto. Os Tanners, né? Que nem o Marcel, o Sturion, quero trazer. Cara, eu fico imaginando de história que não tem uma pessoa que nem o Marcel e o Sturion pra contar. Experiência que eles têm da oportunidade dos carros que eles mexem. Exatamente. Porque, cara, vamos dizer assim, os carros que eu mexo ali, cara, os carros da nossa turma, assim, os carros mais simples. São os carros cara, mais simples, são carros bons, mas, tipo assim, não a nível de competição. Não é um TTA, mexem, não é tipo uma Sonoma, não é um V8, tipo, não é. Cara, que nem você vê os carros, o Chevette do César lá. Cara, imagine, cara, você ter. Meu Deus. Cara. A responsabilidade. A responsabilidade, meu Deus. Porque. De ver então, uma. É aí que eu digo. Eu fico imaginando, assim, cara, gente que mexe num carro desse, o que é a log de um carro daquele, assim. Cara, passa um filme na cabeça da E o gente. tanto de sensor de tudo que deve ter, daí que nem assim, ó, tem um exemplo que eu vi assim, que no César tinha virado acho que 4.8, daí você viu que o Marcel chegou, já virou um 4.7, 4.6, 4.5. Daí você vê, tipo, que tem um desenvolvimento tanto do piloto quanto mas eu do falo assim, Tanner. é piloto e Tanner, né? Que eu tava conversando com eles lá, né? o César virou 4.6. Daí o César falou, cara, minha preocupação era parar, o carro parou. Daí, tipo, ele viu que, tipo, se sentiu confiante. Daí trocou ideia com o Marcelo. É uma troca de informação, não é aquela coisa, né? cara, o carro virou 4.2 já. Então o carro é um míssil. Entendeu? Mas, cara, não adianta chegar ali e colocar o mapa do 4.2, entendeu? Então é isso que acontece, cara, hoje, entendeu? Não adianta, cara, gente, quantas provas saiu com o carro da prova virando 6.5? Na outra prova Na já outra mudou prova tudo. chega lá, não entra marcha. Não trocou um parafuso no carro. Cara, é isso aí. Exatamente. Então, cara, é um eterno desafio. Isso que deixa o legal, porque já pensou se fosse sempre a mesma coisa, fosse sempre a mesma pessoa que ganhasse? Mapa e pronto, sempre... Então, cara, não é sempre assim. Sempre vai ter as dificuldades. Entendeu? Eu tava te falando sobre isso aí também com o abacaxi. Que tá com um carrinho redondinho andando na 7.0, daí essa prova só se bateu só. Não, o abacaxi tá traumatizado. Cara. Ele me mandou 2 vídeos hoje, cara. Falou, cara, não tá entrando na segunda. Daí eu falei, homem do céu, vamos treinar, vai entrar. Não, mano. Eu falei, cara, não quebrou nada, fique tranquilo. Falei, quer que eu te console? O vermelho tava filé. Eu troquei a alavanca da G, que deu problema no sensor. Coloquei outra igual, não mexi na regulagem. Não entrou a terceira 3 vezes. E às vezes tá na cabeça do cara também, né? Não, é que daí vem assim, vem na cabeça do cara. Daí vem, que nem eu, assim. Carol chegou lá, não entrou a terceira. Cara, o que é? Vamos dar uma olhada, né? Fui ver. Cara, só que a gente tem 5 largadas pra se classificar na top 10. Deu a primeira largada, não entrou a terceira. Deu a segunda, eu falei, cara, tá tudo certo. Daí ela falou, acho que é comigo. Vamos. Foi de volta, não entrou a terceira de volta. Daí eu falei assim, cara, e agora? Vamos mexer. Daí dei uma mexida, não entrou a terceira de volta. Puta, Deus. Daí eu falei, né? foi as 3, acabou sábado. Domingo, tinha 2. Falei, e agora? Eu falei, vai na embreagem. Cara, foi na embreagem, virou 6.8. Perde muito tempo. Daí eu né? falei, e agora? Daí via log, funcionou, alavanca, tudo. Daí eu falei pra ela, seja o que Deus quiser. O carro dela e o carro do André, os dois não estavam entrando na terceira. Eu falei pra ele, já tá tudo perdido, eu falei, já tá tudo perdido, a última tentativa. O carro do André é a mesma coisa. 2 vezes não entrou a terceira. Fui lá, mexi no gear, fiz a mesma coisa nos 2 carros, pia. O André largou na frente da Carol, puf, entrou a terceira na veia. Daí eu falei, se entrou no do André, vai entrar no nosso também. Cara, ela foi lá e virou 6.5 na última. Entendeu? Daí beleza, legal. Daí foi, ela virou 6.548. 6.558. 6.558. Daí ela foi pro mata-mata WO com o Simon. Daí ela falou, larga? Eu falei, larga? Vamos ver como é que tá o carro. Foi de volta 6.558. O mesmo tempo. Caramba. Filé. Beleza. Daí foi largar com o barraco. O carro apagou pra largar. Entendeu? Então, cara, tem coisa que não tem explicação. Cara, o automobilismo é isso aí. Por isso que eu falo, não adianta se cobrar, não adianta, que nem eu falei pro abacaxi, não fique chateado, porque você não é o primeiro e não é o último. A gente vai hoje em prova federada, que só tem os foguete, vai na lista. Cara, tava vendo a lista ontem, a área 43, o Pena não passou no Shark Tank, o carro dele e olha o carro do cara. O Godzilla perdeu também, não vai andar no Armagedon. Então, cara... Meu, cara, né? Então, eu não sabia dessa, né, cara? Sério? Entendeu? Então pensa, cara, é assim, se o cara que montou uma usina lá, tudo que dá lá, entendeu?
Não conseguiu, cara, quem que é a gente na fila do pão que não vai errar também, entendeu? Pois é. Cara. Então, cara, o automobilismo é isso aí, cara. É errando, é aprendendo e tem que ter paciência. E tem lugar pra todo mundo também, né? Exatamente. Não é sempre só um Tem que vai amar, ganhar. cara. Eu falo pra você que isso aí tem que gostar. Então, é igual eu falo do... Esse dia eu tava vendo no podcast lá do ACF, tava o alemão da Caravan e tinha um outro rapaz lá que eu não lembro quem que é. Estavam discutindo sobre a regra dos pneus, que mudou, né, agora. Que prejudicou quem? Os caras foguete, né? Eles tentaram o Dema, mudar o Jader, o Helder, né? Os caras que são ponteiro. Daí o que acontece? Eles falaram um negócio que é verdade. Cara, eles vão continuar sendo ponteiro, só que o único trabalho que eles vão ter é ter que gastar agora pra resolver. O Helder trocou os pneus e melhorou o carro. Entendeu? Então, Os 60 pés que ele não tava conseguindo fazer, agora ele conseguiu. Então, cara, vai atrás, vai atrás. Eu falo o seguinte, tudo funciona, cara, tem que trabalhar. o desenvolvimento que manda. Então, se você procura desenvolver com aquilo que você tem, que tem cara que ele tem o fardo pra comprar tudo bom e no melhor. E tem gente que vai trabalhando conforme pode com o que tem. Vai aos poucos, e quantos carros que a gente viu que não tem quase nada e, Funciona. por exemplo, numa lista ou no Armagedon foi lá longe. Eu falo que tudo tem que ver o que a pessoa quer. Entendeu? O que a pessoa quer. Ah, a pessoa quer andar na top 10 hoje, quer um carro de 7.0. Cara, a gente tem um pouco da ideia assim, cara, isso aqui é o caminho. Entendeu? Tudo tem que ver o objetivo da pessoa, entendeu? Não adianta nada o cara querer montar um carro pra andar na 8.0 e investir tudo, tipo, que precisa pra andar numa 6.0, entendeu? Não tem essa necessidade. Não tem, né? só que assim, se a pessoa tem dinheiro, tem condições sobrando, faz. Equipamento sobrando, cara, evita quebra, anda com menos força, tudo, né? Por tempo, né? Mas eu digo que às vezes não tem necessidade, entendeu? Cara, a gente vê um monte de coisa lá que os caras colocam que não precisa. Entendeu? Aí já partiu um pouco da minha ideia de talvez hoje desmontar o Subaru, né? Porque pra mim hoje aquele carro é um comércio, né? Meu interesse é em vender o carro. Mas daí às vezes pra facilitar uma venda, tipo montar num carro de rua, documentado, pra facilitar um negócio talvez. Daí o Steve e o G falou comigo assim, falou, cara, se você monta a tua mecânica num Gol dianteira, num carro documentado, vai facilitar pra você vender e você vai andar sobrando o teu motor. Você não vai forçar teu motor. Você vai andar ali numa 7.0 ali com 1 quilo de ar, 1,5 kg de ar. Você não vai forçar teu carro. Né? Vai se divertir. É que, na verdade, o teu projeto é um projeto legal, né, cara? Só que o problema é um projeto que restringe bastante, né? Que restringe, assim, onde que a pessoa vai andar hoje. Vamos pegar do nosso meio. Ah, beleza, agora vai voltar a ter terra, beleza. Mas daí tem terra? Não tem terra. Volta a terra, não... Então, cara, não adianta a pessoa, cara, focar num projeto legal igual o teu, um 4x4, um Subaru que é legal e não ter onde andar, entendeu? Exatamente. Porque meu Gol é tipo meio que um Subaru, um Santana japonês, né? Porque é um Santanão e é tudo a pé, Só que né? daí o problema do teu carro é assim, daí você vai pôr numa pista com mais, tipo, que nem balneário. Já falta. Ou num asfalto. Não digo nem faltar de motor. O problema é que daí judia de equipamento. Porque daí eu vou forçar o carro. Daí você vai pro calo dos 4x4, que é câmbio, entendeu? Cara, se câmbio de 30 mil reais não tá aguentando, entendeu? Que é o câmbio grande, cara, o teu câmbio, beleza, você pode andar 2, 3 provas e aguentar. Vai aguentar, mas vai talvez chegar uma hora que ele quebrar, vai sair do grupo uma hora. E foi daí que até a gente conversou no off já, né, eu e você sobre isso, né, de montar num carro de rua, e eu tô considerando bastante essa ideia, até pra me ajudar comercialmente, talvez eu vender o carro. Até porque daí sobra bastante coisa pra eu vender separado também do Subaru, né? Não, e daí às vezes você pega alguém que quer montar fazer um projeto diferente no Subaru, vai embora, então. E outra que, tipo assim, o que me ganhou muito foi a dinâmica da Top 10, cara. Porra. Até quero trazer eles, que quero trazer a Natália e o Macuglia. A única coisa da Top 10 é que, cara, tá difícil fazer inscrição só, né? Não, mas tá difícil. O cara é rápido de reação, fez a inscrição. Só ali, né? Geral, coloquei despertador 6h58, cara. Fiquei tentando. Fiz a minha inscrição, foi 001. Eu paguei, fiz o Pix, a hora que eu voltei para Carol, eu tava na 24ª já. Então, eu fiz a minha inscrição, acabei não indo andar depois, mas eu fiz minha inscrição. A minha foi a 30 e pouco. Eu fiz, tipo, nos primeiros 10 minutos, sim, cara. Foi muito rápido, né? Meu Deus, novo recorde. Mas é legal, cara. Eu falo assim, e não é só... É tudo junto ali, né? É balneário, é o sistema de prova que fizeram, cara. E é a Natália Macuglia então, ali, a família, a esposa do Macuglia. Cara, não existe. Eu falo pra você, não... É que nem eu dei 2 passadinhas com o meu carro de rua, lá no treino, lá, né? De sexta-feira, né? Que daí é liberado, né? Mas assim, ó, eu fui na inauguração daquela pista, cara.
Eu fui na inauguração, né? A gente foi e tudo. E pegamos uma sequência de umas 7, 8 provas. Na época, quem organizava lá era o cara que fazia em Floripa lá, o Zonta. O Zonta. Nossa, Floripa. Aham. Dei 2 etapas em Floripa. Aí, cara, a gente fez. Eu fui assim numa sequência muito grande de prova. Falei, cara, eu não vi a hora de andar lá. E hoje, efetivamente, andar assim, não andei ainda. Eu dei uma passada com meu carro de rua, assim, lá e só. Mas eu ainda tenho vontade de um dia conseguir andar naquela Cara, mas pista. hoje é assim, cara. Hoje o Balneário te dá a oportunidade. Vamos dizer assim, que você tivesse com teu golzinho, ou se desse na louca de ser que teu Subaru. Cara, você carrega na carretinha e vai andar um treino de sexta. Vai andar na área 41, vai andar na área 48. Então, cara, é o que nós temos pra usar, entendeu? Exatamente. E, tipo assim. Infelizmente a gente ficou carente de pista hoje, até na terra, né, cara? Porque na terra hoje tem Mafra ali, porra, teve épocas da terra ali, que é de onde a gente vem. Pô, tinha São José, Ponta Grossa, São Mateus, Papanduva. Na verdade, o que matou é assim, cara, as provas de terra perderam a credibilidade, a galera desistiu. Cara, só de terráqueo que tá na top 10 hoje dá mais de 15 carros. Tem bastante mesmo. Então, cara, hoje, cara, pra galera voltar a montar, assim, vou montar um projeto de terra, cara, a galera tem que ter certeza, assim, cara, vai firmar São Mateus, vai firmar Mafra. Porque, cara, a galera pega, assim, empolga, monta, faz, não tem pista. E às vezes o carro que ela montou pra terra já no asfalto já. Uhum. Ou desenvolve um pouquinho o carro. Cara, tem um monte de exemplo. A turma do Hermes, cara, um monte do Luimar da Split, Tem a gente bastante. que tinha um monte de carro de Tem terra. bastante. Tá todo mundo na top 10. Os burn no asfalto já sai terrinha, né? Pois é, vai ver caindo no asfalto. Eu falei que eu não lavo por baixo, né? O Diego hoje falou, Piá, precisa lavar por baixo, cadete lá. Ele falou. Ah, você também ficando de óleo, Não, né? Meu Deus do céu. E é isso aí. O Diego caprichou mesmo no cadetão nessa última. Foi triste. E em casa rola uma competição, assim, meio interna, assim, Não, de pior que quem não, vai mano. andar e... Ah, mas ela já falou que queria andar com o cinza. Ah, é verdade. Esse eu falei que eu queria andar. Tinha que inverter as categorias e inverter os carros numa Na verdade, prova. nós estamos com a ideia de ir na top 10. Só que nem eu falei, na top 10, perdão, na prova das mulheres. Só que, cara, esse carro é o nosso carro, né? Tipo. O vermelhinho. Daí, cara, tipo, não tem por que levar outro Ele é o carro pra andar na xodó, prova né? das mulheres, entendeu? Ah, de repente pegar e ir com ele, tentar pôr um pouco mais de força, que a gente anda sempre com ele mais limitado. Porque daí, assim, que nem... É lógico, considerando que teus carros são, porra, são perfeitos, eu já tive a oportunidade de mexer nos dois carros. Só que, assim, dá dó de você tentar evoluir demais do jeito que já tá, né? Porque, de querendo ou não, você já vai mexer com a estrutura do carro Vai judiar, e tudo né? mais. Na e verdade, assim, o vermelho, pra andar na 6.0, era só... Colocar as rodinhas atrás? Não, cara, não precisa. É só, tipo... O que tem que fazer nele é colocar o mancal, entendeu? E, cara, pôr pressão. E se fosse pra virar mais fácil, colocar os MT, entendeu? Com os AG é mais chatinho de virar 6.0. Mas, cara, daí vem aquela coisa de... Um medo de quebra. Durabilidade do daí É um carro. medo. E, mexer cara, é em assim, tudo. não é quebrar, ficar... então vai ficar a vida inteira com medo de quebrar, não. É que assim, cara, a gente tá com ideia agora de comprar as roupas pra Carol. Entendeu? Cara, meu medo é assim, quebrar, que nem a quebra da Sabrina lá aquela vez. Cara, dinamitar, explodir, pegar fogo, entrar fogo pra dentro. Cara, é o meu maior medo. Cara, lá Deus o livre, se lá em Balneário tem área de frenagem, se Deus o livre não frear, lá vai bater no muro lá em cima, não vai bater rápido. Tem Santo Antônio, ela anda presa. Eu não tenho medo de batida, eu tenho medo de fogo. Então, assim, é o que eu fico mais receoso. É isso aí, entendeu? Então, o que E impede ele, é do isso jeito aí. que tá, a gente brinca muito. E esse carro é o com seguinte, ele. esse carro isso aqui hoje é com a importante. Carol, Dá pra se divertir esse carro bastante. hoje com a Carol dentro é um Turbo Light. É 910 quilos, certinho. O carro é um carro de categoria, entendeu? Então não é um carro difícil de chegar no 6.0. Cara, a gente saiu agora de um 542. Já vinha 6.2, entendeu? Tá faltando cabeçote lá, porque senão nós estamos com a unidade prima aqui hoje. Não, já tem, né? Não, lá já tem, lá já tem o cabeçotinho. Não, O Tesoura falou hoje lá que eu tava assim, não vai me falar merda. pior que Já era. é uma curiosidade, cara. A gente trocou o cabeçote do carro na metade do ano passado. E a primeira prova que a gente andou foi na Race Valley. Cara, com o mesmo mapa que nós virava 6.5, chegou lá e virou 6.4. E pra andar na top 10, ele vira o mesmo tempo com 0.4, 0.5 de pressão a menos. É por causa Por causa do comando, o tudo. cabeçote que o Tesoura deu uma tesouro... mexida. Não, cara, não tenho o que falar do É, Diego e do eu Tesouro. também, cara. Eu, particularmente, o ano passado, você sabe também, eu tava sofrendo bastante com lubrificação no meu cabeçote, porque eu uso 20 válvula no 1009, né? Aham. Aí nós tava sofrendo com alimentação. Tipo, tinha que completar óleo no meio da prova e tal. Daí eu falei, cara, vou tirar esse cabeçote. Fui lá conversar com o Tesoura, com o Diego. Falei, cara, preciso de uma luz aí. Não, Pia, traga aqui que vamos dar um jeito, vamos se ajudando aí. Falei, não, então fechou. Levei lá, cara. Mas também
caparam tudo do cabeçote e... Não, deck de 20 válvulas eles têm as... Aí, tipo, eles já estavam fazendo já com mais frequência, alguns 20 válvulas, daí eu falei, não precisa fazer mais nada, só pega e põe no carro. Coloca aí. Montamos lá, cara, fomos pra uma... E funciona. Cara, que nem perfeito. o cabeçote do meu vermelho, assim. Não vou falar pra você que, cara, é um cabeçote top. Hoje tem os stage, né? Os negócios stage. Cara, meu cabeçote não é um cabeçote tesoura, é o cabeçote mais top que tem, que série de birilho e tudo. Cara, mas é um cabeçote que funciona e sobra pro carro, entendeu? Porque muita coisa modernizou, né? Quando eu trouxer eles, talvez eles vão poder dar esse caminho do que veio modernizando ao longo do tempo, mas assim, hoje, assim, a grosso modo, pelo que o Diego me explicou, falou, cara, é peça de qualidade e pressão pra dentro. Hoje em dia não tem muito... É que, na verdade, você tem que fazer o projeto pro teu carro, né? Você tem, o que você quer, entendeu? É isso que eu falo. Não adianta eu pegar e colocar um cabeçote lá, sei lá, de um turbo A, tudo que dá ali, que o cara vai andar com nitrometano, um carro de 5.5, vamos dizer. Ou vamos dar um exemplo do cabeçote que eles façam lá, pegar um cabeçote do Jedi lá, do 16 válvulas, aquele Força Livre, é eles que fazem. Pegar o cabeçote do Jedi e pôr no meu carro pra virar 6.5. Tipo, cara, não é, entendeu? Assim, tem que fazer o projeto de acordo com o que você vai usar, entendeu? E também é um conjunto. Não adianta você ter um cabeçotão foguete, daí falta turbina, daí falta isso, Chão, daí o carro não traciona. Que nem o chão, cara, do Steve, o cara não tem Porque você veja, muita gente, pelo exemplo, voltando ao exemplo do carro do Genilson, tem gente que abre o capô, olha ali e fala, cara, mas tipo, não é aquela parafernália cheia de coisa assim. Mas o que tem funciona. E funciona, porque é um conjunto, né, cara? É o acerto, é o piloto, tudo, né? peso, Tudo potência, saber o carro traciona. Eu vi o Genilson pesando o carro, não, tá faltando peso desse lado. Não, cara, o G. Daí eu vi ele tirando o peso de um lado, colocando mais pro outro lado. Eu vi o G tirando a roda traseira pra passar nano. Aquele nano. Que é o líquido que passa. Que é o líquido de pôr no motor lá, cara, nos rolamentos traseiros. Não, o gordinho Não, o gordinho é impossível. Enjoado. Não, pra ele é impossível. É terrível. É Que nem eu falei. Mas é mérito, que nem eu falo, é mérito, cara. Se ele tá onde tá, se ele fez o carro dele funcionar, cara, é um carro que não quebra nada, cara, é mérito, entendeu? Sim, exatamente. Só que o que falta um pouco, assim, vamos dizer, pra ele, pra gente, tudo assim, é tempo. Que querendo ou não, cara, ele trabalha pra caramba, ele vai pra mexer nos carros, não só nos dele. Porque ele não tá só à disposição do carro dele. E falta, assim, ter um orçamento limitado. Cara, se ele tivesse um orçamento limitado, cara, vai pra Speed, o carro dele ia virar. Cara, tipo, vamos dizer assim, tem tudo pra funcionar. E tem muita gente que desacredita do que o carro dele vira porque pela carroceria que o carro é. Porque, tipo, não é um carro mais moderno. Mas isso eu vou falar pra você. Isso foi uma teimosia dele que ele falou, Bernie, eu gosto do carro. Eu falava, cara, o quadrado funciona, mas é mais trabalhado. Ele falou, cara, mas eu vou fazer funcionar o meu carro. Entendeu? Porque, ele cara, podia pegar um Bola, um G3, um G4 e já ia desenvolver talvez mais fácil. Funciona mais fácil, entendeu? Mas é assim, mas ele era o xodó dele, cara. É o carro que ele quis aquele carro funcionando. Cara, mas eu vi assim, tipo, até na própria lista, que a gente sabe que tem muito carro foguete na lista, cara. Uma vez eu fui ver, ele tava em sexto, né, cara? Daí os caras sabiam que ia apontar do lado dele, os caras davam uma trancadinha de alinhar com o gol dele. Não, na verdade é que o G não quis focar na lista. O G, se ele focasse na lista e colocasse rodinha no carro dele, ele ia incomodar. Eu falei pra ele, falei, cara, vamos supor assim, o custo-benefício relativo ao tempo que ele ia ganhar só de colocar as rodinhas, ele ia baixar talvez um meio segundo. É melhor andar com rodinha do que com... É mais fácil pra ele montar rodinha do que com 4x4. Porque o 4x4 daí volta naquilo assim. Daí o motor dele pra um dianteiro, pra um Força Livre é um foguete. Pro 4x4 já vai ficar limitado. O câmbio, cara, também. O câmbio, cara, 4x4 quebra câmbio direto, entendeu? Mas, cara, é o que ele quer. Ele gosta disso aí. Agora saiu da lista, né? Não vai mais andar na lista. Aproveitando então agora o clima, assim, que nós somos comemorativo Dia dos Namorados, chamar uma pessoinha que é da família ali. Venha, Vivi, aqui conversar também. Senta no colo da mãe ou do pai aí. Que é isso aí, ó, galera. Ó, o programa de hoje é em comemoração ao Dia dos Namorados, né? Trouxemos um casal que, ao longo desse tempo de pista, surgiu essa pessoinha aí que tá aí agora. Isso aqui vai desde pequenininho. Quanto tempo já, Vivi, que você tá nas pistas acompanhando o pai e a mãe desde que nasceu ou não? Desde a barriga da minha mãe, né? Isso que eu ia falar. Cara, quando ela nasceu, recém-nascida, ela ia pra Velocidade na Terra lá. Mandei fazer um macacãozinho pra ela, todo dia de macacão. E você gosta de participar, de ajudar, que você já tá ajudando? Eu vejo você alinhando a mãe lá na hora de largar. De vez em quando, né? Você vai. Quando ela não tá de sandália, de chinelo, que daí gruda os pés na pista. Gente, vocês podem reparar que todas as vezes que eu vou alinhar minha mãe, Dá sorte.
Não, fica pulando assim. Porque tá grudando os dedos? Não, eu fico tipo caminhando assim parada, porque fica grudando Gruda. tudo, sabe? É. E você tem vontade de futuramente, talvez, fazer igual a mãe, assim, acelerar também ou não? Depende. Depende do quê? Do pai deixar? Deixar ele deixa. Mas depende se ele me ajudar, que eu não entendo nada. Ah, mas ele vai ajudar, ele já ajuda a mãe, ele ajuda a tua mãe, já tá Ele vai desenvolvendo o ajudar. carro pra ela, ele vai fazer pra você também. Ela tinha medo de alinhar, depois foi alinhar, deu sorte pra mãe, né? A mãe foi campeã Daí ano passado. gostou. Eu não tinha medo de alinhar, é porque eu queria ficar brincando, né? Vai perder o tempo. Meu parceiro de arrancada, que às vezes me deixa na mão, mas do mesmo jeito, o Arthur sempre né? tá comigo. O Arthur do G? Aham, o Genilson. Então, isso aí que também é uma coisa gostosa, né? Que você vê que, tipo assim, tá lá, não tá perdida lá, né? Exatamente, Às vezes fica é. preocupado Cara, é com o filho muita da família gente, hoje. né? Cara, Top 10 é muito família, assim, Quando você vê, ela tá lá com a turma do Taco G lá, né? Porque a gente é da mesma equipe, tudo, só que não fica junto por causa do ônibus, né? Eles ficam com o ônibus mais pra trás. Daí, quando vê, tá com eles lá, de repente tá ali com a gente, daí, de repente, tá com um outro amiguinho brincando. E às vezes faz amizade lá na hora, né? aham. E eu vejo, assim, que a gente acompanha mais, assim, porque, né, amigo próximo meu é o Khaled, que tem a Vavá. Mas na época de terra, assim, você vê se junta aquela criançada e já Nossa some. senhora, só volta Volta cheio com de barro barro até daí. É isso aí, Vivi. Você, Vivi, tá investindo agora também nas blogueiragens, né? Eu vejo lá as postagens que você faz lá no Instagram da mãe, do pai lá. Você tem que fazer mais na pista? Esses vídeos na pista, você tem que fazer vídeo. Ela fazia uns vídeos legais na pista, mas dessa vez ela só quis saber de brincar, É. sabe? Dessa vez ela só quis brincar mesmo. Uma vez tava arrancada na terra, aí tinha chovido, né? Então tinha bastante barro lá. No dia seguinte, tava com o Arthur já faz uns aninhos, tem muita gente que não se reconhece por isso. A gente pulou no barro. Sério? Ficamos tudo cheio de barro, meu cabelo. Eu vi minhas uma foto orelhas. disso aí, eu vi já uma foto. Tava cheio de barro. Muita gente fala, ô Vitória, lembra do dia que você tava no barro? Eu falo, ai meu Deus. Lá na arrancada na terra, quando a gente ia com ela, cara, nada voltava. Já tem que levar um saco de lixo, as roupas. É A bicicleta dela, meu Deus. É A bem isso. bicicleta saía com 7 quilos a mais. É, você viu aí, ó, moçada, aí, ó, você viu? Arrancada é família aí, ó. Pra quem é contra, quem estiver assistindo, arrancada é Exatamente. família. Né, Ainda Vivi? ainda com pouco é tua pequena, né? Tá com 2 aninhos ainda, né? É, a Tem que minha levar daqui- ela pra terra, né, filha? Rolar ela na terra, lá tá tudo suja pra mamãe. Ótimo. Tudo suja pra maravilhoso. mamãe lá, daí a mamãe mata você. Eu aceito. Eu aceito. É, no evento, acho que das mulheres, a gente vai ver se consegue levar, talvez, a minha mãe pra dar uma força, porque ela é muito pequena ainda, depende muito de ficar em cima, né? Daí, como a Angélica também vai ser muita novidade pra ela, pra andar, então talvez a gente vai ter que levar alguém. Às vezes assusta alguma coisa, né? É, eu volto e meia, assim, Na ela- verdade é assim, né? A prova das mulheres é pra ela, né? Quem tem que ficar com a neném tudo. É verdade. É verdade. Fica tranquilo que pra alinhar ela, tudo vai ter as meninas. Vai ter lá. as mulheres pra ajudar. Não, mas é isso Você, aí. por sinal, se não quiser ir, se quiser ficar em Curitiba, tudo, Já só manda fica o em carro. casa. Só manda o carro na cegonha, manda É. tudo e a, Não, o e carro, a como o esposa. carro é tudo original, ela vai dirigindo, cara. Vai Vai embora. daqui. Vai embora. Né, Angélica? Vamos tudo junto, né? Eu quero saber de uma coisa. Vocês sabem o significado por que colocaram Penélope? Não, você sabe me explicar? Também não sei. Mas eu tenho, tipo, uma... Eu acho. Fala você primeiro, o que você mito, acha? provavelmente. Sabem aquele filme Detona Ralph? Sei. Tem a Penélope. Ela anda de carro. É, faz sentido. Mas é Vanélope, né? É Vanélope. É, e da nossa época, acho que teu pai, você tua nunca mãe viu o Cício, desenho. que é É, a você Corrida não sabe. Maluca, que tinha uma Penélope que Penélope tinha carro. Aham. Penélope charmosa, ela tinha um carro rosa, Casa dela tudo. mesmo. Exatamente. Mas faz sentido. Cara, não mas faz? antigamente era raro, né? Eu lembro que pra gente aqui, né? Era a Solange, Copala, lembra? Acho que a Solange começou antes da Ju ainda. Cara, a A Solange Ju- acho que anda da época da Araucária ainda. É, a Mary também, né? Bem A antiga, da Mary. arrancada. A Mary, acho que Mary. a Mary começou a andar acho que antes que a Ju, né? Eu acho que a Mary antes que a Ju. E a Mary começou, acho que com Com Voyage Verde. com Voyage Verde, isso mesmo. Que daí ela fez até uma reportagem na época que tava rolando já os Desafios 201 no autódromo. Ela fez uma Nossa, reportagem. que legal. Dali que daí começou. Daí acho que veio as federadas, né? as Daí veio federadas, a né? Turbo A, que foi a Sabrina. Ah, daí agora Ah, não é, tem, né? daí- Agora é dele, Agora tem mulher agora- em tudo que é categoria. Hein? Nas listas, tudo, É, né? agora Então, tem muitas, até aham. a gente falou que o Cresceu lugar de bastante. mulher onde quiser, É. filho. Na área Isso. 48 é a Aham. da família lá do Jacó Louquinho, lá, a baronesa, que é rei da lista. É, e tá bonito Ai, de ver a mulherada acelerando, né, cara? A Carol também é uma das pioneiras, né? Se for ver bem, assim, tipo... Começou na terra, porque na terra, assim, era a ralé, né? Que a gente fala que a gente é da ralé da arrancada, né?
Assim, cercado É, na arrancada. mas hoje estamos aí, né, acelerando no asfalto. E Vivi, quer dar algum recado aí, Vivi? Hein? Teus amigos? Não sei. Não Não, sei. não Tá quero. Vocês também, como a gente tá encaminhando mais pro final, se quiserem fazer algum tipo de agradecimento pro teus patrocinadores, apoio, a aí gente- fiquem à vontade, o microfone é de A vocês. gente agradece sempre, principalmente a nossa equipe, a SR Competições, né? Que sem eles também a gente não Não teria estaria nem onde... como andar, né? Não teria. Eu sempre fui bem claro, né? É. Que tô nesse meio desde a época do circuito, tudo por causa da parceria e amizade que tem com o Steve. Daí o Genilson entrou na oficina. Hoje é os dois que são os cabeça, né? Tesoura, que tá desde o começo. Cara, todo mundo lá, cara. Não tem... Todo mundo, você... Cara, todo mundo que agrega lá, que ajuda a gente, que torce pela gente, entendeu? Porque, cara, sozinho a gente não faz nada, né, Negrão? Exatamente, a gente não chega a faz lugar nada. nenhum, né, cara? Até a gente chega, mas com alguém que te acompanha, te incentiva e te Vai apoia, bem mais. te ajuda Exatamente. muito mais, Aham. né? Então, eu também, assim, partilho um pouco desse agradecimento de vocês. Também agradeço muito ao Steve lá, ao Genilson, todo o pessoal ali que é envolvido ali junto da SR Competições, o Tesoura, o Diegão, o Gustavo ali da de Prima. Então, deixamos aqui nosso agradecimento a vocês, até porque o programa de hoje, além de ser um tema Dia dos Namorados, é um oferecimento à de Prima, que são ponta firme, estão acelerando, estão trabalhando pelo desenvolvimento dos nossos carros ali. E aqui deixamos o nosso muito obrigado. E muito obrigado, Bernie, obrigado, Carol, obrigado, Obrigada a Vivi. você pela oportunidade aí. Vocês também me deram a oportunidade de hoje também estar conhecendo um pouco dessa história, da dinâmica que é, né? De um casal que se uniu ao meio do automobilismo aí. Então, eu fico muito feliz de ver vocês andando junto. Agora o Bernie acelerando também. Pô, fiquei muito feliz de ver aquele 6-1 da cabeceira de pista. É um sonho. A Carol, que quando tá largando ali também, pô, fico realmente emocionado de ver o desenvolvimento de vocês ali. E, pessoal, agradeço aqui de coração por quem acompanhou o programa até aqui, né? Mais uma vez, obrigado de Prima. Obrigado aí ao pessoal que me apoia. Esse episódio vai ser lançado no dia 11, que é véspera do Dia dos Namorados, né? 11 de junho. Então, se liga que durante a semana eu já vou soltando uns cortes, né? E se você considera apoiar o nosso projeto, né? Assim como a de Prima, como várias outras pessoas estão apoiando, né? Você pode apoiar um episódio específico, você pode apoiar o projeto a longo prazo. E na descrição aí do vídeo, do episódio, vai ter os nossos contatos. E muito obrigado e até o próximo episódio.